fazer parte do nosso mailing. A gente jura que a gente só manda para quem está ali, e quando tiver eventos como esse, para ir fazendo parte desse grupo de compartilhamento. Bom, 4 em ponto, o relógio ele já está... Eu acho que são as moças do coffee, não? 4 em ponto, podemos ir retomando. Gostaria de apresentar o Roxo, que foi uma pessoa que eu conheci como líder no debate de sustentabilidade no Brasil, conseguindo certificações internacionais numa indústria que no mundo todo é sujeito a muita pressão por conta da restrição de terras agriculturáveis. Nem todo mundo consegue plantar eucalipto de forma sustentável. O Roxo tem uma experiência lindíssima para contar. Então, além de diretor dessa área na Fibria, ele hoje integra o Comitê de Sustentabilidade da Vale, vem continuando a contribuir com essas questões no Brasil, e eu vou passar, então, agora a palavra para o Carlos Roxo. Muito obrigado, Carmen. Boa tarde a vocês todos, boa tarde aos que assistem online. Eu vou falar sobre sustentabilidade, confiança e geração sustentável de valor. E essas 3 palavras, elas têm uma enorme sinergia. E elas provocam várias reflexões. Eu não vim aqui para dar aula, eu não sou professor como a Carmen e o Marco Túlio. Eu vim apenas compartilhar algumas dessas reflexões sobre esses 3 temas. Eu escolhi, para começar, um slide que faz um sumário de alguns pontos da carta do Larry Fink. O Larry Fink é o chairman e CEO da BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo. E que tem uma característica, né? Muitos investidores, quer dizer, você tem aqueles investidores especulativos que querem o retorno no dia seguinte, não sei o que jogam. Você tem os fundos de investimento, no Brasil tem vários, tem da Previ, enfim, tem inúmeros, né? Tem da Fundação José Hermílio de Moraes, tem inúmeros que querem tratar da poupança, da aposentadoria dos outros. Então, eles têm que olhar para o longo prazo, eles não podem ficar olhando. Claro que eles têm que o resultado dos trimestrais tem importância, mas eles têm que ter uma visão de longo prazo. E o Larry Fink tem sido muito vocal em falar disso. Então, algumas coisas que ele fala nessa carta, que teve uma enorme repercussão, porque foi junto ali logo no começo de fevereiro. Algumas palavras que ele fala, por exemplo, o crescimento sustentável de longo prazo, né? Promover uma geração de valor de longo prazo, dizendo que as companhias estão muito focadas nos resultados trimestrais, que são naturalmente importantes, mas também você precisa pensar no longo prazo. Que para fazer isso, obter resultados financeiros de longo prazo, é necessário também fazer uma contribuição positiva para a sociedade, valor compartilhado, e fala de uma sigla que está bem conhecida em inglês, embora no Brasil ainda não seja muito explorada, que é Environmental, Social and Governance Matters, a ESG, que eu chamaria, em português, é a governança de sustentabilidade. A governança é uma evolução da gestão, né? Você trata a governança, e aqui não é aquela governança apenas clássica, é olhando a governança da empresa como todos. E ele diz que a análise da ESG vai ser parte agora, integrar crescentemente as decisões de investimento da BlackRock. E diversos outros fundos fizeram
statements semelhantes. A carta dele foi antes do Davos, por isso teve muita repercussão. Então, um resumo das demandas atuais dos investidores, tão bem focalizadas pelo Larry Fink, é incluir em suas decisões de investimento a avaliação da robustez da governança de sustentabilidade. E não só isso, ter a confiança de que a governança de sustentabilidade capacitará a empresa a fazer uma contribuição positiva para a sociedade e valor sustentável de longo prazo. Quer dizer, não adianta você ter uma governança, não adianta, é como na hora da mulher de César, não adianta ser honesta, tem que parecer ser honesta, você tem que passar confiança. Para falar disso, é importante a gente olhar um pouco assim a história, né, e se questionar, olhar para essas demandas e ver que elas diferem bastante, radicalmente, das que eram feitas no século XX, pelo menos até os anos 80, os anos 90. E elas não surgiram à toa, porque os investidores são parte da sociedade. Elas resultam de mudanças da sociedade e do ambiente de negócios, que também é um produto da sociedade. A gente, muitas vezes, não nota, ou quase todos notam, mas as mudanças nos últimos 120 anos foram grandes em todas as dimensões da vida, não apenas em algumas. Mas elas foram relativamente lentas. Elas não foram grandes saltos. E dava uma sensação de que não estava ocorrendo. Existe até uma teoria do sapo na água quente, que um biólogo já me disse que não é verdadeira, os biólogos é que podem falar, mas a teoria, enfim, que se aplica aqui é de que o sapo colocado numa água fria, se esquentar a panela, ele morre, porque ele se adapta. Quando bota ele na água quente, ele pula, ele se salva. Então a sociedade foi se adaptando, né, independente da história do sapo ser ou não verdadeira, ela foi se adaptando, né, e ela não notou, só veio notar mais no final do século XX. Né, e por causa disso, os seus efeitos foram profundos, com vencedores e perdedores. Mas não pararam. A transição da era industrial para a digital está sendo feita de uma maneira muito mais rápida do que as transformações da era agrícola para a industrial. Eu diria que da era industrial para a digital está sendo feita numa escala geométrica, enquanto, aliás, da era agrícola para a industrial numa escala geométrica, enquanto da era industrial para a digital numa escala exponencial. É claro que todos conhecem as mudanças, mas é importante a gente salientar, ou mostrar algumas delas, para mostrar a extensão dessas mudanças que ocorreram. Primeiro, uma delas, a primeira que eu cito, é da mulher, submissa, cozinheira, a mulher protagonista. E aqui nós temos várias mulheres protagonistas, que também sabem cozinhar. Eu também sei cozinhar, eu não estou desmerecendo a cozinha, mas o papel delas era apenas cozinhar. E é preciso, e as mulheres assumiram, e vêm assumindo crescentemente o papel de protagonista. Da sociedade local, em que as pessoas se comunicavam entre si, a uma sociedade em rede, em que as pessoas muitas vezes estão até juntas, como mostra esse slide, mas elas não se falam, elas estão conectadas a outras redes distantes. Dos impulsos físicos à eletrônica, eu mostrei o telefone, porque o slide só dava o telefone, mas nós temos a câmera, as câmeras fotográficas, enfim, as máquinas de escrever, inúmeras outras coisas, e hoje nós temos os iPhones, os smartphones. Da poluição global, local, ao aquecimento global. Poluição antes era uma coisa local, você não tinha uma coisa global.
Hoje nós temos. Dos escritórios ao home office, da mão de obra intensiva à automação. Eu mostrei um exemplo na agricultura, mas a indústria está cheia também de exemplos. Mas não foi só de tecnologia, também de modelos de negócio, como do táxi ou Uber, em que inclusive mostrou que uma empresa com poucos valores tangíveis pode valer muito. O resultado disso é que o que vale hoje pode não valer amanhã. Vocês notam as empresas que tinham mais valor em 2006? Todas empresas com bastante capital, bastante capitalizadas. E a diferença para as empresas que valem mais em 2016. Uma outra coisa, então a garantia, valer hoje pode não valer amanhã, e essas de hoje também podem não valer amanhã. E quem existe hoje também pode não existir amanhã, como mostra esse outro slide. Várias marcas conhecidas sumiram, surgiram outras marcas. E o interessante é que alguma delas, por exemplo, a Blockbuster, é relativamente recente, quando falando em relação a Kodak e outras. Mas ela sumiu, ela apareceu, veio a Netflix, ela sumiu rapidamente. É evidente que todas essas mudanças, elas mexeram profundamente no ambiente de negócios, já que o ambiente de negócio ocorre na sociedade. O ambiente de negócios do início do século XX estava restrito a esses atores centrais aí desse círculo, dessa elipse, né? Que eram as empresas, os investidores, os clientes, fornecedores, governos, empregados. As empresas, eu estou botando as empresas no centro, não que elas sejam o centro da sociedade, mas é o que eu estou falando aqui sob uma perspectiva empresarial. Então, elas tinham que se relacionar apenas com esses, né? No início, até metade, 1960, 1970. Depois começaram a surgir uns outros chatos. As ONGs, os clientes, os consumidores, a academia, as comunidades, enfim, uma série de outros atores que entraram, então, dentro dessa sociedade e passaram a fazer parte do mundo de negócios. Com a diferença de que antes, as empresas quase que falavam com cada um deles individualmente, não precisavam falar com todos ao mesmo tempo. Enquanto nesse novo mundo, todos falam entre si ao mesmo tempo e todos interagem e afetam o ambiente de negócios. É uma sociedade com relacionamento em rede, agenda múltipla, e eu achava que a gente tinha chegado ao final, porque nós temos agora um novo modelo que vai prevalecer aí. Engano meu. No século XXI, já começou no final do século XX, mas se acentuou mais agora no século XXI, nós passamos a ter um relacionamento, um ambiente de negócios completamente diferente, marcado por um relacionamento atomizado. Não é só em rede, as redes continuam, mas é um relacionamento atomizado, com uma agenda multipolarizada, muito mais ampla do que agendas multissetoriais que nós tínhamos antes. Um ambiente completamente distinto, notem. Quem imaginava isso no final do século XX? É interessante notar nessas reflexões, porque o que eu estou fazendo são reflexões, algumas características do ambiente atual. Primeiro, a atomização das fontes de informação. Todos são fonte de informação. Cada indivíduo, hoje, ele é uma fonte potencial, não só de produção de conteúdo, mas como de
distribuição de conteúdo através das mídias sociais. E faz isso instantaneamente, né? Através das redes sociais e numa escala global, antes inimaginável. Um indivíduo solta uma notícia e isso vira notícia internacional. Através de canais ilimitados, canais de comunicação ilimitados, que são as redes sociais. E manda isso não mais para aqueles públicos que eu mostrei antes, não, são para públicos-alvo, nem sei se cabe mais a palavra públicos-alvo, porque são públicos tão pulverizados e tão não identificados, que é difícil até se dizer, olha, esse é o público-alvo. Outro fator que dentro disso, e não identificados, né? Outro fator, e que é muito grave para a nossa sociedade, não é só para o ambiente de negócios, mas para toda a sociedade, é que a factualidade deixou de ser o elemento central e passou a ser, muitas vezes, um elemento secundário ou até um elemento irrelevante. Existe uma pessoa do passado que eu me recuso a dizer o nome por repulsão, porque não era um homem, era um monstro. Mas ele disse uma frase que, infelizmente, a história vem dando razão. É de que uma mentira repetida mil vezes acaba se tornando verdade. E é isso que vem acontecendo. Isso aguçado, né, pela dificuldade de verificação da autoria, surge uma verdade repetida, algum de vocês está em casa, recebe aquela notícia, passa, não verifica a autoria, não sabe quem é, alguém lhe passou, foi um robô, foi uma pessoa, passa adiante, aquele passa. Quem foi o autor? E é evidente que para isso funcionar, precisa haver uma desqualificação das mídias tradicionais. Há um esforço, há um trabalho de desqualificar as mídias tradicionais. Eu não estou falando isso tomando nenhum aspecto, com nenhum viés político, se a mídia é tendenciosa, não é tendenciosa, mas as mídias tradicionais, elas são muito mais sujeitas ao controle em termos de factualidade e de autoria, seja qualquer uma das mídias tradicionais. Está lá, ela estampou uma notícia, está lá o repórter, está lá a fonte que falou. Então, a autoria está, dependente do caso, você vai lá, inclusive judicialmente, né, e aciona aquela pessoa. E nessa rede, que a notícia surge e passa, quem foi o autor, como é que você verifica a autoria? Não tem como. Então, isso tudo vem obrigando as empresas a se reposicionarem, e não é um processo do dia para a noite, é natural, né? Todos nós temos, cada um de nós, pessoalmente, tem tempos de adaptação diferentes, as empresas não são diferentes, elas têm tempos de adaptação diferentes. Mas, pouco a pouco, elas vêm observando que o seu objetivo empresarial central é o de construir a confiança. Elas precisam, dentro de todo esse ambiente, construir confiança. E isso, meus amigos, é um enorme desafio. Para complicar, vamos botar dentro disso a questão de sustentabilidade, que era uma preocupação marginal e que virou um valor central da sociedade. Na década de 70, a sustentabilidade surgiu como bandeira dos loucos, dos ativistas, né, que as pessoas menosprezavam, reduziam o valor deles.
setores mais conscientes, mas que eram quase que tratados como marginais. Não, esses são uns verdes aí, uns caras. Né? Mas nessa época, e é natural também para eles, que isso era uma evolução, as preocupações que eles vocalizavam eram setoriais. Eram ar, água, floresta, sociais, ainda não eram integradas. Eram questões, muitas vezes, locais e tratadas assim, de forma pontual e não integrada. Já no século XXI, nós tivemos uma mudança disso. Aliás, no final do século XX, é muito difícil falar do século XXI e do século XX, porque o início do século XXI é uma continuação do que ocorreu no final do século XX, né? E vem crescendo, né? Então, já no final do século XX e mais no século XXI, a sustentabilidade, ela se cristalizou como um valor e um vetor de mudanças da sociedade. Não era mais o ar, a água, a floresta, era o conjunto, associando valores, muito importantes, valores, aspectos ambientais e aspectos sociais, combinando demandas ambientais, sociais e demandas legais, criminais. A Magna falou um pouco das demandas sobre a indústria do petróleo, criminais, levando à criminalização, permeando os diversos setores de uma sociedade multipolar, mutante e globalizada. É um valor dessa nova sociedade que surgiu, criando vários riscos para as empresas. Mas onde há risco, há oportunidade. Então, se foram criados riscos, se existem riscos, surgiram e continuarão a surgir várias oportunidades. E isso fez com que a sustentabilidade ela passasse a influenciar a competitividade e o valor das empresas. Então, ela passou a ser estratégica. Ela se tornou uma nova dimensão dos negócios. Ela não é a única dimensão dos negócios. Os negócios têm várias dimensões, mas ela é uma nova dimensão dos negócios, sob o ponto de vista estratégico, e é assim que precisa ser percebida. Para a gente contextualizar um pouco a sustentabilidade empresarial no ambiente de negócios do final do século XX e agora no século XXI, eu citei apenas alguns exemplos, existem vários outros, esses não esgotam, são apenas alguns, como eu disse, são reflexões que eu quero trazer para fomentar outras reflexões. Uma que eu já falei é dos acionistas focando crescentemente na geração sustentável de valor, sem limitar-se aos resultados de curto prazo. Isso tem uma razão também na própria modificação da estrutura da sociedade. Antes se morria muito cedo. Há pouco tempo eu vi uma notícia de 1904 que um ônibus tinha invadido uma casa e matado uma velhinha de 44 anos. Hoje se fica muito mais tempo, então as pessoas precisam ser sustentadas mais tempo. A geração de valor de longo prazo passou a ser muito mais importante dentro dessa nova sociedade. Porque o que nós geramos hoje precisa sustentar a sociedade do futuro. A sustentabilidade, como eu já falei, com uma nova dimensão dos negócios, podendo afetar o valor tangível e intangível. E eles se misturam.
Às vezes eu brinco que os shareholders tradicionais são os acionistas do valor tangível e que os stakeholders são os acionistas do valor intangível. Mas você pega uma Uber, né? Não é só isso. O valor tangível e intangível hoje está muito misturado. Mas, de qualquer maneira, os stakeholders, eles são, sim, acionistas, porque eles têm influência no valor intangível. Então, essa nova dimensão da sustentabilidade que surgiu, ela demanda um conceito de sustentabilidade também revisado e ampliado. Não é só a questão do meio ambiente ou a questão social. É o da própria empresa inserida na sociedade. Essa empresa tem uma licença social para operar? Essa passou a ser a verdadeira sustentabilidade, da qual as questões ambientais e sociais são uma das suas expressões mais importantes, mas não são um todo. E essas empresas, para serem inseridas na sociedade, elas precisam ter valores sólidos, e a gente vem de um período no Brasil em que empresas mostraram que os valores não eram tão sólidos e desapareceram, ou estão aí em perigo, com propósitos e estratégias de longo prazo e que gerem um valor compartilhado para elas e também para a sociedade, ou elas não vão ter uma licença social para operar. Dentro disso, a governança, e dentro do seu aspecto mais global, a governança de sustentabilidade robusta passou a ser uma pedra angular de mensuração das empresas. É a governança de sustentabilidade robusta que dá segurança de que a empresa dispõe dos instrumentos para cumprir os requisitos legais e deveres com seus shareholders, stakeholders, dentro de um olhar estratégico integrado sobre o negócio, e que não leve em conta apenas os riscos e oportunidades de hoje, mas que também leve em conta os riscos e oportunidades de amanhã. Estão aí as mudanças climáticas. Que mudanças disruptivas vão trazer? Vão criar riscos, mas também vão criar várias oportunidades. Mas para funcionar, essa governança ela precisa passar confiança. A confiança na robustez da governança e sustentabilidade é um requisito básico. Porque se ela não passar a confiança, ela não funciona. Porque a confiança é o que motiva e possibilita a motivação, favorece a aceitação de riscos e a inovação. Vamos nos abstrair um momento apenas do universo das empresas e pensar em nós como indivíduos. Nós estamos num grupo que está perdido numa mata. E tem um líder que conhece, tem uma pessoa que conhece aquela mata, conhece os caminhos. Ele passa confiança. Então ele diz assim, não, nós temos que ir por aqui. E nós vamos por ali, porque nós temos confiança nele. E se não houver um líder com confiança? Se houver uma pessoa, olha, eu estou achando que a gente devia ir por ali. A gente vai seguir? Não vai. Então a confiança é básica. Não adianta você conhecer, você ter a governança. Você precisa passar essa confiança. E o problema maior, o mais desafiador que nós temos hoje, é que não existe um modelo de governança padrão. Um modelo de governança de sustentabilidade padrão para todas as empresas. Você pode até ter setorial e tudo, tem várias tentativas hoje de tentar setorializar as análises, mas eles devem atender o business case de cada empresa. Às vezes, empresas de setores diferentes têm business case diferentes, e business case, deixa eu traduzir para os que eu não conheço,
Eu mesmo não conhecia, eu ouvia falar em business case, o que é isso aí? Um dia me explicaram, não, é a forma como a sustentabilidade pode afetar a sua empresa. E pode afetar de maneira diferente para empresas do mesmo setor, para empresas diferentes, para empresas do modelo antigo, para empresas de modelos novos. Então, cada uma tem um business case. E não existe uma governança padrão. É preciso, antes, se entender a empresa, é preciso que a empresa se entenda em relação à sustentabilidade, que ela avalie o seu business case para que ela possa, então, definir a sua sustentabilidade. Eu listei aí apenas alguns elementos gerais, novamente, sua reflexão, eles não esgotam, né? Dentro desse conceito de que não existe um modelo padrão para todas as empresas, mas algumas delas, existem elementos gerais que podem se aplicar mais a umas, não a outras, mas que devem ser considerados. O primeiro deles, e que a Carmen e o Marco Túlio são craques, aqui na Fundação Getúlio Vargas, é a cultura das empresas. Se não houver uma inserção dessa dimensão de sustentabilidade como um fator estratégico, não é dizer que eu sou a favor da sustentabilidade, é achar que a sustentabilidade pode afetar o seu negócio. E se não houver uma cultura que vá, né, dos mais altos níveis, né, dos conselhos de administração, do management, até os funcionários, não é possível se levar à frente. E, geralmente, o que a gente tem visto é que essa governança, essa consciência na cultura, essa inserção da sustentabilidade na cultura, geralmente, ela vem do conselho da diretoria para baixo. Uma governança ancorada em sólidos valores. As empresas hoje precisam ter missão, visão, valores, comitês de auditoria. Existe um monte de ferramentas relacionadas, esse é o último slide, né? Relacionadas aos sistemas de governança tradicionais, né? Com membros independentes e tudo. E eu não vou entrar nisso porque todos conhecem, todos que se aprofundam em governança entendem. A questão da compliance total, cumprindo não apenas a legislação. Não adianta você cumprir apenas a legislação. Você também tem que mostrar compliance com seus valores, com seus códigos de condutas, com suas normas, com suas ouvidorias, com suas posturas. Se não baterem, se não houver uma compliance, se não houver uma convergência, né, você não tem a compliance total. E é necessário essa compliance total. Você fazer o talk the walk, walk the talk. Você falar alguma coisa e caminhar nesse sentido. A comunicação, nesse mundo tão complicado, com vários atores, na minha opinião, o elemento central é a transparência, é a essência. É a transparência que vai determinar o nível de confiança que se pode ter naquela empresa. Desde que a empresa, antigamente a comunicação era voltada apenas a contar o que as empresas faziam de bom. Hoje as empresas têm que entender que elas não são a única fonte, existem várias fontes. Então você precisa ser transparente, você precisa dizer o que você fez de bom. E várias empresas, em inúmeros casos, têm casos maravilhosos para contar. Mas também precisa contar aquilo que falta fazer, os desafios, inclusive aquilo que elas não sabem ainda como resolver. Cada um de nós, individualmente, tem questões que nós não sabemos como resolver. E a confiança parte quando eu digo, não, eu não sei como eu vou resolver isso ainda. Eu estou estudando, mas eu não sei. Você precisa ser transparente nisso. Isso passa confiança.
e vem da comunicação, e essa comunicação, quando eu estou falando de comunicação, eu não estou falando apenas dos meios de comunicação. Eu estou falando também da postura. Dizem que as crianças, elas, quando captam uma mensagem dos pais, 50% é das palavras e 50% das posturas. Se uma divergir da outra, nós temos problemas. Então, precisa ter uma comunicação, assim, no sentido mais amplo, não é do departamento de comunicação, né? Passando a confiança, buscando a confiança. Essa governança tem que considerar também cenários do ambiente de negócios associados à sustentabilidade, porque aqui eu estou me atendo à sustentabilidade, é evidente que existem outras variáveis, atuais e futuro, estratégia de inovação, modelos de negócio buscando reduzir os riscos e aproveitar ao máximo as oportunidades. Nós vemos aí o caso das mudanças climáticas, que vão trazer uma disrupção, né, em termos da sociedade. É preciso se adaptar. Sistemas robustos de gestão ambiental e social, avaliados por monitoramentos físicos e sociais. O que eu quero dizer com isso? Quando se trata de poluição, é muito fácil você fazer um monitoramento físico. Você lança para a atmosfera materiais particulados, você lança matéria orgânica, vários elementos, você vai lá e mede, e você tem ali o resultado do monitoramento físico dizendo se você está acima ou abaixo do padrão. Mas e quando se trata da gestão social? Como é que a empresa sabe? Como é que se mede se ela está tendo sucesso nisso? Mas é preciso considerar, é preciso perguntar às comunidades, indagar o que elas pensam desses resultados. Elas estão satisfeitas? É a única forma de você saber se esses programas de gestão social estão ou não dando certo. Não precisa que a comunidade goste da empresa, ela precisa confiar de que aquele programa de gestão social está dando certo. E, por último, o engajamento com os stakeholders. Ele é chave da integração da empresa na sociedade. As empresas, todas as empresas, não estou referindo a empresa A ou B, as empresas sempre são, por cultura, sempre foram muito fechadas em si mesmas. Elas sempre olharam muito para dentro de si mesmas. Os seus CEOs, os seus diretores, sempre acharam que eles precisavam entender do seu negócio. Eles precisam continuar a entender dos seus negócios, mas precisam hoje também, além disso, de entender do mundo, porque as empresas estão inseridas no mundo. Então, o engajamento é uma palavra que tem vários significados, mas significa você ser parte da sociedade, seja individualmente, com seus stakeholders ou em grupos associados a bandeiras. Você tem que ser parte, você não é mais sozinho. Você e você. Não. É você e o mundo, e você como uma das partes desse mundo. Interessante, eu disse que estava no último, esse último, tem mais um que fala apenas obrigado. Então, na verdade, esse último. E é interessante que eu estou trazendo problemas, questões que são questões atuais, né? Questões modernas. Mas é interessante ver que algumas respostas, mesmo para as questões modernas, a gente vai buscar no passado, vai buscar na cultura. É preciso ter essa cultura de olhar para o passado. E eu busquei justamente o exemplo do Darwin, lá atrás, e que falou das espécies de animais, dizendo que a sobrevivência das espécies não está relacionada ao seu tamanho ou à sua força, mas à sua capacidade de adaptação às mudanças. Temos aí os dinossauros,
temos vários exemplos em que nós vemos isso. Isso foi dito lá atrás pelo Darwin e serve hoje, é o caminho que as empresas têm que adotar para si. Essa velha lição do Darwin de que é preciso se adaptar, não negar, não brigar com as mudanças, mas se adaptar a essas mudanças. E como eu disse antes, Carmen, muito obrigado. Teórico. Parece que ele é um professor, mas ele não é. Então, antes de abrir as perguntas, eu gostaria de passar aqui uma cola do que ele não falou. Eles foram capazes de transformar um desafio do roubo de madeira por quilombolas que vinham sendo aliciados por traficantes ilegais de carvão. Quando você chegava no quilombo, tinha trabalho infantil, tinha muita pobreza, tinha um trabalho muito triste. Eles fizeram um projeto de agricultura familiar sustentável, que colocaram as crianças na escola, que aumentaram a lucratividade dos quilombos e acabaram com o roubo de madeira, melhorando a vida do quilombola. Então, o Roxo é um mestre nessa arte do jogo ganha-ganha. Ele tem uma experiência enorme também com comunidades indígenas e ele era diretor de sustentabilidade numa empresa que fazia papel e celulose, mas também fazia biomassa com o resto disso, era autossustentável em energia, tinha pegada ambiental negativa e é uma empresa brasileira que estaria extremamente bem posicionada no mercado internacional de venda de crédito de carbono. Então, ele contribui para essa venda de crédito de carbono e eles são... O Roxo tem uma experiência muito bacana nessa questão de transformar o desafio da mudança climática em vantagem estratégica, vantagem competitiva. Então, não é uma coisa teórica. Mas, se você me permite, eu não sou o super-homem. Não. Você fazia parte de uma empresa... Eu era responsável, em nível executivo, como diretor, mas de uma mudança que foi da Aracruz, da Fibra, já foi falado, hoje Suzano, que envolveu toda a empresa, que foi liderada pelo Conselho, que foi liderada pela diretoria, que envolveu diversos campos, todos os setores da empresa, os operacionais, não era o setor de meio ambiente, não eram apenas setores sociais, todos os setores. Nós tivemos líderes importantíssimos que comandaram isso. Então, eu fui, no nível executivo, um ponto focal. Não mais do que isso, porque isso não existe. Não existe o herói. Tem que ser um movimento todo. E foi o que aconteceu. Uma empresa que antigamente era o patinho feio, passou a ser vista como líder de sustentabilidade, mas como parte de um esforço coletivo, que começou do alto e que envolveu a todos. Um esforço conjugado enorme, com uma visão estratégica, prática, tática, operacional. Um trabalho de muitos. Foi um ponto focal. No nível executivo, existem também pontos focais importantíssimos. Né? No nível da administração da companhia, presidente, diretores, o conselho, o chairman do conselho, que hoje é meu companheiro no Comitê de Sustentabilidade da Vale, que é o José Luciano Penido, que era chairman da Fibra e do Comitê de Sustentabilidade da Fibra. Tem também um trabalho começado na Aracruz, não estou me restringindo à Fibra, e que continua na Suzano, porque as coisas vão se transformando, não param aí. Eu não queria esvaziar os pneus, mas eu detesto a capa de super-homem, porque não existe. Não, mas eu queria justamente que todo mundo aqui soubesse que você sabe falar disso na prática, com todos os desafios da implementação e dessa questão da construção da cultura de lucro admirado, da cultura de sustentabilidade, que no mundo de hoje, e você está vendo isso porque você também é parte da Coalizão Clima Brasil, compartilha os materiais. É uma coalizão importantíssima, e que aí mostra na prática, essa coisa que você falou, que eu falei da empresa como parte da sociedade.
A coalizão Brasil Clima, Agricultura e Florestas, ela contém um arco de empresas de agricultura, empresas florestais, academia, ONGs, todas ligadas à questão da terra e dentro de um mesmo propósito de que é da preservação do clima, da preservação das florestas. São todos irmanados, mostrando que é possível você sair do seu muro e construir alianças, e construir parcerias que te levem adiante. Então, não tem polaridade, né? Desenvolvimento e rentabilidade versus clima versus sustentabilidade. Na verdade, fazer a coisa certa do jeito certo é vantagem sustentável, é lucro. Essa que é uma questão interessante da metodologia, da abordagem e da cultura que eles criaram. Tá? Já aqui tem que fazer, vamos fazer bem feito, vamos transformar em vantagem sustentável, vamos transformar em rentabilidade. É um caso muito bacana, inspirador, poucos no mundo, né? E orgulho da gente aqui no Brasil, que hoje a gente está precisando também, né? De coisas. Está aqui, inclusive, o Sérgio Vigelin, que era membro do Comitê de Sustentabilidade da FIBRE. Fugindo bem na hora que foi elogiado. E vários outros membros. Gente, perguntas, dúvidas, críticas, questões. Parabéns pela apresentação, Roxo. Eu tenho duas provocações para te fazer. Vamos lá. Uma é sobre o público-alvo pulverizado. Isso aí é algo estranho, porque a gente pensa que está mais pulverizado, mas por causa disso aqui, a gente está altamente categorizado. Já sabem, se qualquer empresa quiser público-alvo de uma renda, um nível de renda X, ele vai achar pelos meus dados de Google. Então, uma das empresas, uma das áreas econômicas que mais sofre agora com toda essa digitalização é a publicidade tradicional. Porque não tem por que eu fazer um outdoor enorme numa via que passa gente de todo tipo, de toda classe social, se eu posso mandar um SMS, uma mensagem numa busca de Google direcionada para as pessoas específicas. Isso é uma provocação. Isso é verdade, mas quando você olha sob a perspectiva de uma empresa, porque essas grandes empresas hoje têm públicos muito segmentados, mas para ela. Mas as empresas não se comunicam apenas sob forma digital. Grandes empresas hoje estão em várias partes, se comunicam com comunidades, ONGs. Sim. Tem isso que você fala, mas o público ainda assim pode ser muito pulverizado. É evidente que isso depende da empresa, mas existem essas ferramentas que reduzem a pulverização. Depende do tipo de comunicação que você queira, né? E outra que você falou, deu um exemplo do líder de uma pessoa, um grupo que está perdido na floresta, e a pessoa que fala o caminho é esse, passa confiança. E ao mesmo tempo falou-se de transparência, e você deu o exemplo de o que é ser transparente. Se eu não sei a resposta, eu digo eu não sei. Isso também passa confiança. E aí, isso não é uma provocação, isso é uma questão como equilibrar, na sua visão, num mundo VUCA, como a Carmen colocou mais cedo, cada vez é imprevisível, de cenários que ninguém faz ideia qual o projeto de mundo, qual o projeto de Europa, de América Latina para os próximos 10 anos, ninguém sabe. Né? E como equilibrar essa incerteza, esse não saber, com a técnica, a expertise, o conhecimento histórico, prático, de indivíduos que sabem alguma coisa. Qual o equilíbrio entre saber e não saber para conseguir criar confiança? Eu vou falar de transparência, sendo transparente. Eu não sei. Mas existem, isso daria uma outra palestra, existem vários elementos. Né? Uma empresa hoje, quando ela fala para um público, ela não é a única. Então, se ela contar uma história apenas positiva, do tanto que ela fez, e as empresas fazem muitas coisas positivas, se ela não contar o quanto falta fazer, os desafios, os outros que estão de lá vão contar o que ela não fez, vão contar os desafios e vão desqualificar
aquilo que ela fez de positivo. Quando você admite, né? E quando você tem um discurso que vai do começo ao fim, olha, eu fiz até aqui, daqui a ali, falta fazer, dali para cá não sei. Vão ter várias outras organizações, quando você faz aliança, tem várias outras organizações, tem várias outras pessoas que têm credibilidade junto à sociedade, que vão estar junto de você e podem ajudar você a construir a sua credibilidade. Não é você sozinho. Você precisa construir junto com um grupo a sua credibilidade. Precisa se engajar. Ela só vem através disso, do engajamento. É uma resposta parcial, porque eu estou sendo transparente. Há vários casos em que eu simplesmente não sei. Mais alguém? Primeiro, parabenizar o doutor pela palestra maravilhosa. E eu vejo que há uma convergência no que diz respeito até a uma questão filosófica. João Paulo II, em 1980, ele disse que o ser humano ele não é só o objeto da cultura, mas o sujeito da cultura. Então, eu vejo que as empresas estão atentando para isso e há um investimento muito forte nesse ente, que não é só o camarada que faz parte do corporativo, da organização, mas todos esses atores dentro de um universo bem pulverizado, né? Até o senhor colocou a questão dos átomos aí, e eu vejo que isso é muito importante, porque cada indivíduo hoje ele contribui para o sucesso dessa empresa, para essa organização. Então eu quero parabenizar e eu gostaria de ouvir do senhor o que pode ser mais implementado para que a gente consiga melhorar esse ente que faz parte desse sucesso da nossa empresa. No caso do Grupo Morales, nós encontramos um caminho de, exemplo, em cada imóvel de 250 mil, nós temos em torno de 125 mil de lucro. Desses 125 mil, nós estamos tirando 1/3 para investir nesse parceiro, nesse colaborador, nessa equipe, nesses entes que estão relacionados ao nosso projeto. E isso é desenvolvido através da educação, saúde, etc. Então, eu gostaria de ouvir do senhor o que poderia ser feito de uma maneira mais categórica para que consigamos melhorar esses atores que fazem parte dessa grande construção. Olha, eu não conheço o caso da sua empresa, como eu disse, cada caso é cada caso. Então, não há uma resposta global, eu não sei se seria aplicável à sua empresa. Mas alguns dos fatores estão aqui. Eu acho que hoje, um dos desafios maiores das empresas é quebrar os muros, olharem para fora, se verem como parte da sociedade, se engajarem com a sociedade, construírem junto com a sociedade, não chegar com a solução pronta, mas construir junto, ter coragem de construir junto, né? Evidente que construir junto significa também ter consciência do seu papel e dos seus limites, porque uma empresa não é governo, ela não pode fazer tudo. Se ela se engaja com a comunidade quer tudo de educação, de saúde, não, ela não é governo, ela tem limite. Ela precisa gerar valor de longo prazo, mas também de curto prazo. Ela não é governo. Agora, construir junto, falar isso abertamente, é uma das maiores dificuldades. As empresas ainda são muito fechadas. Eu não estou falando de empresa A, B ou C, estou falando de geral. Ainda são muito fechadas em si. Elas ainda acham que basta entender delas, elas precisam entender o mundo. Quebrar o mundo, ser parte do mundo, participarem junto com os outros atores. E se comunicarem de uma forma franca, como eu falei com ele. Assim, isso daí eu não sei. Quando eu falo não sei, o que eu falei antes tem credibilidade. Se eu falo eu sei, ele vai dizer, então, ele falou antes, talvez não tenha.
preciso você mostrar o limite do seu conhecimento e das suas possibilidades. E quebrar seus muros. Hoje o espaço é aberto. Poxa, parabéns aí pela apresentação. Você começou falando de ESG, né? Que as empresas precisam estar adequadas com padrões de governança e socioambientais das melhores práticas, né? Quando você faz uma ponte com o mercado de capitais, quer dizer, o mercado hoje que investe com esse olhar, ele olha para empresas que têm as melhores práticas, ele faz assim uma espécie de filtro positivo, ele investe em empresas que têm esse padrão, né? E não investe em algumas, não investe em empresas de cigarro, isso, aquilo, ele filtra negativamente algumas e tal. Já existe hoje também um movimento no mercado de investimento de impacto, onde as empresas precisam não apenas ser socioambientalmente e governança sustentáveis, mas elas precisam gerar valor compartilhado, como você mencionou, né? E precisam reportar isso de uma forma transparente, né, com MRV, mensurável, reportável, verificável, em relatório de sustentabilidade, com estándares, mostrando tudo, né? Você também começou falando da carta do Larry Fink, né, que fala que as empresas precisam, falar em ESG. Fala mais alto um pouquinho. ESG, né? O Larry Fink menciona isso. Me parece que ele está falando desse primeiro estágio de empresas que precisam ser apenas sustentáveis. E o novo estágio seria de empresas que precisariam fazer mais do que simplesmente ser sustentáveis, promover essa geração de valor. Então, a minha pergunta é o seguinte: você acha que já existe esse ambiente hoje no mercado de empresas que vão sair desse estágio de simplesmente atenderem às regras e terem boas práticas, mas irem além e promoverem essa geração de valor para a sociedade como um todo e mostrarem que isso está acontecendo? Se isso é um passo muito grande ainda, se você vê isso já começando a acontecer, se você já percebe esse movimento, ou se isso ainda é um sonho. Você vê que o Larry Fink, na carta agora para o Fórum Mundial, na minha leitura dessa carta, é de que ainda está falando, olha, vamos olhar para a sustentabilidade, para o meio ambiente, tal, mas diferente de fazer mais. Não sei se você concorda, mas enfim, queria te perguntar sobre isso. Eu concordo, Sérgio. Você nunca tem um nível só. Você tem empresas no mundo todo que têm padrões de governança, no sentido mais amplo, já muito avançados. E outros com sistemas de governança robusta, bastante avançados. E outros que precisam evoluir. Eu creio que ele está falando, quando ele fala numa carta aberta a todos os CEOs, não foi uma carta específica, foi uma carta global, ele está falando para a média das empresas. Mas, evidentemente, que há as líderes. E essas empresas líderes vão puxando. Claro que mesmo as líderes ainda precisam evoluir, mas já existem, sim. Já existem vários que já estão, e já há tempo, já investem bastante nisso, já trabalham com cenários, né, futuros, né? E os investidores já olham para isso, né? Então, já existem. Não é, vamos dizer, a massa geral ainda não está lá, mas você já tem exemplos para serem seguidos. Agora, lembrando sempre, Serginho, que cada caso é um caso, mesmo de mesmos setores, mas é preciso avançar mais. Mas já há líderes, sim. Já há líderes que podem ensinar, passar a lição. Roxo, eu sei que você precisa sair às 5 horas em ponto, este relógio está adiantado, são 5 horas em ponto, mas você responde a última? Do Ribamar, claro. Bom, eu tenho uma pergunta, tá? Mas eu só queria registrar uma coisa que a professora Carmen não foi, assim, ela disse a verdade quando falou sobre você no começo, você foi modesto. Eu conheço o Roxo há muitos anos. Roxo é um pioneiro na área ambiental aqui no Brasil e, na realidade, em qualquer empresa, por mais que tudo seja compartilhado e o conselho atue e tudo, é preciso que haja uma liderança sobre determinados assuntos. E ele é um líder, sempre foi um líder, né? E um desbravador nessa área. Foi ele que introduziu muitos desses conceitos aqui no Brasil, dentro das empresas. Em épocas difíceis, quando se falar em questões ambientais dentro de empresas, era quase proibido. Isso já existiu aqui.
Ele, na realidade, criou várias comissões de estudos e tudo. Então, meus parabéns. Agora, a pergunta que eu tenho a fazer é... Mas eu sempre tive líderes muito bons. Assim, não, eu diria que você sempre procurou... E se não dessem força, eu diria que você eu não sempre seria procurou nada. as lideranças boas, né? Mas sendo o líder que é aquele líder que, na realidade, conduz as coisas. Porque sem isso, as coisas não acontecem, né? Eu estou de prova disso, Roxo. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você. As empresas lutam com muitas dificuldades. Por exemplo, empresas que abrangem várias regiões, vários estados e várias cidades, elas lidam com infraestruturas diferentes em várias regiões, em vários estados. Isso significa demandas diferentes das sociedades que ela atua, né, ou que elas atuam. Isso cria um pouco, você falou que as empresas não são governo, mas isso cria uma certa expectativa por parte da sociedade, expectativas diferentes em cada uma das regiões, né, em função das carências que aquelas sociedades têm, né. Como é que você vê a dificuldade das empresas lidarem com esse tipo de questão, né? Principalmente questões ligadas à saúde pública, saneamento, né, que são demandas que normalmente são feitas para as empresas que atuam em determinadas regiões. E muitas vezes a empresa não pode atender, mas tem que negociar um pouco esse tipo de coisa. Como é que você vê esse meio termo entre atender um pouco as carências da sociedade local e essa questão de que a empresa não pode também suprir todas as demandas da sociedade, porque ela não é governo? Eu não tenho a resposta toda, mas o único caminho que eu vejo é através do engajamento. Por engajamento, eu estou falando um processo de engajamento estruturado. Não é ter uma reunião com a comunidade aqui, outra reunião daqui a 6 meses, não. Você tem um processo contínuo de engajamento, né? Ouvir os sonhos daquelas comunidades, né? Discutir com elas o que você pode fazer e o que você não pode fazer. E nas nossas discussões haviam coisas que a gente não podia fazer, mas a gente podia ajudar as comunidades a encaminhar. As empresas têm um poder político maior. Podia dizer, olha, você vai aqui, você vai conseguir tal coisa. Pode ajudar elas a se estruturar a isso. Mas o mais importante é estabelecer, eu acho, um processo de engajamento com as comunidades, um processo contínuo, né, em que você vai discutindo. No início é um aqui, outro ali, e tudo com o tempo. Deixa de ser a empresa A com a comunidade B e passa a ser o seu João, o seu fulano aqui, o seu Ibamar, o seu, enfim, um outro aqui. Passam a ser pessoas e passam a se confiar. E através disso, há uma possibilidade de se mostrar isso. Olha, nós podemos trabalhar com vocês para deixar um legado. Agora, há coisas que nós podemos fazer e há coisas que estão acima da nossa capacidade de fazer, ou fora da nossa atribuição de fazer. Mas há muita coisa que pode ser feito e há outras coisas que não pode ser feito. O importante é você manter o engajamento, é você manter o diálogo. A comunidade saber a quem ela se dirige, se ela confia ou não confia. E tem, inclusive, respostas honestas. Não, eu não posso, eu não sou governo, não tenho dinheiro para construir um hospital. Agora, que tal um centro de saúde, que tal isso, quais são as prioridades? Eu não sei, preciso haver um processo de engajamento estruturado. Não é uma reunião aqui, uma daqui a 6 meses, não. Existem hoje várias empresas no Brasil, né, que têm, inclusive, cartilhas sobre engajamento, né, e que dão várias dicas, várias formas de como você fazer um processo de engajamento estruturado com essas comunidades. O que você não pode é fechar os olhos, fingir que não existem, passar por cima, porque elas amanhã vão passar por cima de vocês. Roxo, muito obrigada. Em nome de todo mundo que trabalha com a gente no SESI, o pessoal que vem participando, eu queria te agradecer. Eu sei que você precisa ir embora, então, por causa disso, você vai ter que vir outra vez, né? Mas
Eu Você tenho não que, vai escapar da gente. eu lamento, eu tenho realmente Você que ir tem embora, porque hoje é a missa de 7º dia de um primo meu, que eu faço homenagem, o Cândido de Oliveira Bisneto.